Rádio Novelo. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. No dia 11 de setembro de 2001, depois do ataque às Torres Gêmeas em Nova York, aconteceu uma coisa. E não, eu não tô falando do dia da boa notícia. E se você não sabe o que é isso, quando terminar de ouvir esse episódio, ouve na sequência o episódio Os Onzes, que a gente publicou em setembro de 2023. Mas o que eu tô falando que aconteceu na sequência do ataque foi um acontecimento bem menos barulhento do que o ataque em si. Muito pelo contrário, aliás. É que nos dias seguintes ao 11 de setembro, muita coisa parou. E isso virou uma oportunidade de ouro para estudar o silêncio. Não foi só o tráfego de aviões que parou. Teve muito tráfego marítimo interrompido também. Nos céus, nas águas, na terra, muito silêncio. Ou pelo menos, muito mais silêncio do que o normal. Tinha um grupo de cientistas que estavam monitorando baleias numa baía no Canadá bem nessa época. Eles estavam estudando esses animais majestosos através do cocô deles, pegando o cocô e analisando alguns parâmetros. E depois do 11 de setembro, eles perceberam que tinha acontecido um experimento científico não planejado. O barulho na baía tinha despencado, né? Com a diminuição do tráfego de aviões e de barcos. E aí, com isso, o hormônio de estresse no cocô das baleias também despencou. Ou seja, foram dias de tensão para muitos seres humanos e dias de tranquilidade para pelo menos algumas baleias. O tipo de baleia que os cientistas estavam estudando é a baleia franca. A gente não sabe direito qual é a expectativa de vida delas, mas elas podem viver até pelo menos 70 anos. Então, é possível que as baleias que viveram o 11 de setembro tenham visto o mundo se transformar. Porque dos anos 60 para cá, o tráfego marinho dobrou. Os humanos praticamente colonizaram boa parte do oceano com trânsito. E nisso, as baleias foram ouvindo o silêncio sumir. Esse oceano barulhento entrou na cabeça da Ana Pinho quando ela descobriu esse experimento. E daí em diante, ela começou a ouvir o mar de um jeito diferente. E aí eu fui mergulhar, não era o trocadilho, mas enfim, eu fui entender o que acontece, assim. Vamos supor que alguma mágica aconteça e a gente escute o som diferente, a gente possa mergulhar na água e escutar como os animais marinhos escutam. Esse mergulho da Ana levou ela até a Liz. Meu nome é Liz Bittencourt, eu sou oceanógrafa de formação. Atualmente eu sou pesquisadora pós-doc no Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Faculdade de Oceanografia da UERJ. Eu trabalho com a pesquisa em poluição sonora e bioacústica de cetáceos. Bioacústica é o som da vida. E acontece que, debaixo d'água, o som é particularmente importante. Os oceanos são um meio ideal para a utilização da comunicação acústica. Tem vários jeitos dos animais se comunicarem. Por cores, por gestos, por cheiros. Que nem quando o teu cachorro deixa uma assinatura líquida ali no poste. Ele está deixando uma mensagem para outros cachorros que vão passar pela região. Mas na água, os sinais visuais e os sinais químicos, eles têm baixa eficiência, porque eles rapidamente se dispersam. As cores ficam mais pálidas, os cheiros se dissipam, mas o som viaja. Então, os animais marinhos, de forma geral, se valem muito do som para transmitir mensagens importantes para a vida deles. A gente pensa muito no canto melodioso das baleias, que viraram febre nos anos 90 e até hoje tem quem escute para relaxar.
Mas a Liz contou para Ana que as mensagens submarinas vão bem além disso. Eu tive um professor que falava que se peixe chorasse, ninguém tinha coragem de comer, né? Principalmente quando as pessoas falam sobre a dieta vegetariana, lembram muito dos animais terrestres, né? Mas os peixes também falam. Os peixes, eles não só fazem barulho, eles têm um coro de peixes. Porque não são barulhos aleatórios, assim, são sons que eles emitem que pra gente parecem barulho porque eles não são melodiosos, assim como um canto de uma baleia, que segue uma coisa mais próxima do que a gente considera um som musical. Mas eles têm coros de comunicação. Os machos também cantam para atrair as fêmeas, ou machos e fêmeas cantam ali na hora do namoro. Peixe cantando em coro. Eu não sabia que eles cantavam juntinhos assim. É uma loucura, porque são vários cantinhos diferentes, né? Parece quase um sapinho debaixo d'água, assim. São vários sapos falando debaixo d'água. Esse é o som de um recife de coral australiano, onde os pesquisadores descobriram que vários tipos de peixe cantam ao amanhecer e ao entardecer, que nem passarinho. E você tem, o que dá pra ouvir muito bem, é o estalido dos crustáceos, né? Especialmente do camarão, que eu achava que aquele craquelado era, sei lá, o coral crescendo, não sei. Mas são os camarõezinhos fazendo assim, com a mãozinha. Batendo, sei lá o que, as garras, o dedo, sei lá o que é aquele. As garrinhas, as garrinhas, sim. É toda uma sinfonia biológica. O problema é que um outro tipo de barulho está escalando e muito nesse mundo. O barulho produzido por seres humanos. Ou melhor, pelas nossas máquinas. A poluição sonora, ela ironicamente, pra gente, ela é um problema silencioso. Nas cidades, a gente o tempo todo está exposto a algum tipo de ruído. Ruído de carro, ruído do ar-condicionado, ruído das máquinas que a gente usa, a televisão, música, né? A gente mal sabe viver em silêncio atualmente, né? Então a gente tende a pensar que é a mesma coisa. Poxa, não tem problema para os golfinhos, a gente também vive, mas não é bem assim. Não é bem assim, porque os bichos marinhos não ouvem igual a gente. A onda sonora chega com muito mais força e muito mais pureza nos ouvidos dos animais marinhos do que nos nossos. Sabe como a gente ouve diferente a nossa voz enquanto a gente está falando e quando a gente ouve a nossa voz gravada? Isso porque quando a gente fala, a gente está ouvindo o som reverberando no nosso crânio. Segundo a Liz, é um som meio sujo. Os ossos do ouvido dos cetáceos não estão fusionados ao crânio, como é o nosso caso. Os cetáceos que a Liz estuda, que são mamíferos aquáticos, como baleias e golfinhos, eles têm os ouvidos feitos para receberem o som mais puro possível. Eles escutam frequências de som que a gente não escuta. E por mais que possa parecer abafado para o nosso ouvido debaixo d'água, o som vai longe. A velocidade média do som dos oceanos é de 1.500 metros por segundo. Ou seja, em um segundo, a onda sonora, o ruído causado por um navio, vai viajar 1.500 metros, mais de 1 quilômetro. O som viaja 4 vezes mais rápido pela água do que pelo ar. E isso, combinado com os ouvidos mais sensíveis dos bichos aquáticos, significa que a barulheira pega muito mais pesado. É uma outra escala, é mais como se a gente ficasse com o ouvido colado numa daquelas caixas de show de rock e ficasse horas e horas ali ouvindo. A gente faz muito barulho. É navio, é avião, aeroportos, helicópteros, até inclusive drones, né? É dragagem, é obra, é dinamitação. E a nossa música, a nossa caixinha JBL no barco, ela também chega embaixo d'água. Tudo nosso representa um ruído para os animais, infelizmente. O peixe ali ouvindo Marília Mendonça todo dia, coitada. A Ana pediu para deixar registrado aqui que ela não tem nada contra a Marília, muito pelo contrário. Ela só acha que os peixes, no mínimo, tinham que poder sugerir mudanças nas playlists de vez em quando.
E aí eu acabei me envolvendo muito mais pesquisando a situação de poluição sonora no Brasil, que eu sabia muito por cima, como a gente não tem nem contagem de estoque de pesca direito, eu sabia que o monitoramento da poluição sonora ia ser nulo. Quanto mais eu pesquisava, mais eu via que, na verdade, aqui um bom medidor dessa poluição sonora não seriam as baleias, né? Que aparecem em determinadas épocas do ano e mais lá para o sul. Seriam os golfinhos, os delfinídeos, odontocetos. E eu descobri nessa pauta que o golfinho e o boto são o mesmo animal. Tá aí uma informação que você pode levar pra mesa de bar. Você fala assim, beleza, o boto é de rio, mas o golfinho é de mar. Não, eles são o mesmo tipo de animal. O mesmo animal que tem essa capacidade rara de viver tanto em água doce quanto em água salgada. E aí, um boto que me chamou mais atenção, que tinha mais pesquisas sobre ele e sobre o impacto da poluição sonora nele, era o boto cinza. Que você, que é carioca, deve conhecer do brasão da prefeitura. Sim, é verdade. Tá no brasão da cidade do Rio de Janeiro, né? Isso. E se você der um Google aí, o que eu recomendo fortemente, em brasão cidade do Rio de Janeiro original, você vai ver o boto mais singular antes do Eduardo Paes intervir. Tá, peraí. Brasão da cidade do Rio de Janeiro. Tem um brasão no meio, um globo com umas flechas cortadas e ao lado tem 2 peixes, sei lá o que é isso. Uma coisa meio, com uma cara meio mítica, assim, meio mais pra Netuno do que qualquer outra coisa. Uns bichos meio beisola, assim. Eles têm um beição, assim. É um ornitorrinco... Não sei bem o que é. É um boto. Ah, esse é um boto? É o boto cinza. Mistura de boto com um pato, uma coisa meio ornitorrinco mesmo, uma coisa meio esquisita. Só pra deixar claro, o boto cinza do brasão antigo foi uma invenção de algum artista muito criativo. Na vida real, o boto cinza tem cara de golfinho mesmo, nada de ornitorrinco. Então, o boto cinza é o símbolo da cidade do Rio desde o fim do século XIX, né? Que é de quando Apesar de ter ficado identificado com o Rio, o boto cinza é um dos golfinhos mais comuns da costa brasileira. Só que ao contrário de outras espécies de golfinho, ele é um pouco mais tímido. Então ele não é uma espécie que fica fazendo festa para as pessoas. Ele não está em risco de extinção, é claro, aquela situação de vamos ter cuidado, mas ele não está em risco de ser extinto. E no Rio de Janeiro, que tem os botos ladeando aí o brasão, ele mora na Baía de Guanabara. Oi, coitado. Coitadinho. Na palestra sua que eu assisti, você chama os botos cinza da Guanabara de epítome da desgraça. Por quê? Essa é uma população que já sobreviveu a vazamento de óleo, já sobreviveu a eventos de mortalidade de dragagem, sobrevive à poluição química constante que a gente tem e, além de tudo, a poluição sonora tão presente na Baía de Guanabara, né? Então... Pois é, além de toda a desgraceira que está na água da Baía de Guanabara, ainda tem a barulheira. E é isso que a Lia está estudando. Ele acaba sendo um embaixador de toda a desgraça que pode se abater sobre essa espécie, mas a gente também aprende muito com ele. Os botos cinzas são animais que vivem em grupos e vivem batendo papo. E o barulho na Baía está causando um sério problema de comunicação entre eles. Os navios, as plataformas, as indústrias, as coisas pesqueiras de maior escala, o barulho impede que eles se falem entre si. E eles são muito tagarelas, eles conversam o tempo inteiro. E eles caçam com ecolocalização, eles se localizam com ecolocalização. E a frequência de alguns desses sons que eles emitem é a mesma que os navios e os barcos. A frequência que você diz é a frequência da comunicação entre os barcos ou é do barulho de motor ou é de quê? A frequência de som mesmo. Então a gente tá falando aqui de hertz. Se você pega, por exemplo, as baleias, o problema das baleias com a poluição sonora é poluição sonora em baixa frequência, que é onde elas falam. Elas falam na baixa frequência e numa baixa frequência que se espalha durante milhares e milhares de quilômetros para conseguir falar uma com a outra longe uma da outra. Os golfinhos, eles se especializaram na alta frequência.
E eles usam as outras frequências para fazer outras coisas, para fazer ecolocalização, enfim, eles modulam ali na frequência deles, mas eles especializaram ali na alta frequência. Que é pra um falar com o outro, pra um golfinho falar com o outro, combinar as coisas, vamos caçar, vamos acasalar, vamos agora ali pra trás de Paquetá. Exatamente. Imagina que você tá tentando ter uma conversa, mas é com alguém do outro lado da avenida. Você vai ter que gritar para se fazer ouvir e não tem nenhuma garantia de que a outra pessoa vá te entender. É mais ou menos isso que está acontecendo com os botos. Eles não podem fazer voto de silêncio, eles não podem mandar um zap, então eles têm que gritar. A Liz Bittencourt, ela fez essa pesquisa de descobrir como é que eles se adaptaram, especificamente ao som da Baía de Guanabara. Porque é estudado que o boto cinza, ele tem sons diferentes de acordo com o lugar que ele mora, topograficamente. Eu chamo de sotaquinhos, eu não sei se isso está correto cientificamente. Esses têm sotaque carioca. Aqui no Rio de Janeiro, a gente acompanha bem de perto essas 3 populações, né? O boto cinza da Baía de Guanabara, o boto cinza da Baía de Ilha Grande e o boto cinza da Baía de Sepetiba. E apesar de os sinais de comunicação deles terem características similares da espécie, a gente observa uma diferença muito marcada da Baía de Guanabara em relação às outras 2 baías, né? Então, para conseguir falar, e eles têm que falar o tempo todo um com o outro, eles tiveram que, na Guanabara, alterar o jeito que eles se comunicam. Então, eles chegaram no máximo da frequência e eles fazem assobios mais curtos e eles fazem esse mesmo assobio várias vezes. Então, como se eles estivessem repetindo, ei, opa, aqui. E não é que os botos cinza só levantam a voz quando tá passando um avião ou um navio barulhento. Tanto em situações mais silenciosas quanto em situações ruidosas, ele já tem uma frequência mínima relativamente alta. E fazer esse tipo de alteração, do mesmo jeito que pra gente é custoso ficar falando muito tempo, é custoso estar num ambiente barulhento e tentar focar o tempo todo, a gente fica fadigado, os animais também sentem isso. A poluição sonora é um dos fatores que estão minando a população de boto cinza. A poluição sonora dá um gasto energético muito grande neles. Aí, pelo que eu entendi, é isso. O sistema imunológico deles vai ficando mais pra baixo, assim. E aí, vem as doenças devido à poluição química e atacam os golfinhos. Então, tem essa questão da poluição sonora matar indiretamente, né? Isso está acontecendo não só na Baía de Guanabara, claro. E em vários pontos da costa brasileira tá rolando uma barulheira ainda maior. Minha revolta atual são os levantamentos de pesquisa sísmica que se faz na exploração de petróleo e gás. Eles chamam de canhão de ar, né, de airgun. E eles liberam como se fossem tiros de ar. Esses tiros são para mapear o fundo do oceano em busca de petróleo. Quando um navio está procurando petróleo, ele vai navegando por uma malha amostral e ele vai disparando, fazendo disparos acústicos, que vão gerar uma intensidade sonora muito grande, a ponto de perfurar não só a água, como também todas as camadas de sedimento do fundo do oceano até encontrar o petróleo. Acontece que você mapear um negócio gigante, como mesmo que um pedacinho do fundo do mar, leva tempo, é muito difícil. Você faz isso num nível de detalhamento extremamente alto. Então, você faz essas pesquisas por meses. Meses dando esses tiros de canhão de ar. A cada 10 segundos. 10 segundos? Uau! O airgun faz um barulho de mais de 200 decibéis. Que é uma coisa absurda, eu não sei o que são 200 decibéis, né? Um lançamento de foguete é 204. Que isso? Então é como se estivesse do lado de um lançamento de foguete. A cada 10 segundos. Uau, isso se propagando na água aqui. Nossa. Dorme com barulho desses, conversa com barulho desses. Não é de admirar que as baleias e os golfinhos, quando começam um negócio assim, começam a evitar aquela área. Mas os peixes, os moluscos, os crustáceos, os zooplânctons, as larvas, elas são daquele lugar. Se elas não morarem ali, a Liz até faz uma comparação. Ela fala, é aquela velhinha do prédio que não vai sair do prédio. Vai morar no prédio até o fim do prédio. Só que agora, esse prédio fica do lado de uma estação de lançamento de foguete.
No Brasil, há uma legislação que você tem que ter especialistas a bordo nesses navios para fazer ou um avistamento visual ou uma observação acústica, e você tem que suspender as airguns se tiver passando algum cetáceo, algum golfinho, algum boto, alguma baleia ou quelônios, as tartarugas. Então você tem que suspender e esperar eles passarem. Então isso já é visto como um avanço, mas o ponto é que a airgun ela é tão potente que toda vez que ela é disparada, o que tiver no caminho dela de larva, de fitoplâncton, de peixe, puf. Mas o som dela pode ensurdecer os animais que estiverem por perto. Ele pode ser ouvido a milhares de quilômetros, claro que vai caindo, né? Porque o som vai viajando, vai ficando mais fraco. Então a baleia passa, mas continua ouvindo, né? Uhum. A não ser que ela tenha ido lá pro outro oceano. Exato. Se você estiver perto o suficiente dos peixes, já observaram, né? Estoura as células, as membraninhas auditivas. Eles ficam surdos. Lembrando que isso é só a parte da prospecção. Se realmente acharem óleo ou gás naquele pedaço do mar, aí você vai construir uma plataforma. Ou seja, vai ter vários barcos indo e vindo para erguer essa plataforma. Aí depois você vai ter vários barcos indo e vindo para troca de equipe e entrega de mantimento. E depois você vai ter vários navios grandes indo e vindo para levar o produto lá para fora. Toda essa confluência gera um ambiente tão ruidoso quanto se fosse uma cidade em alto mar. O tempo inteiro. O tempo inteiro uma obra na sua cabeça. O tempo inteiro você tentando pensar no meio de um terminal de ônibus. O tempo inteiro um caminhão buzinando na sua cara. O tempo inteiro. É comum que os navios operem 24 horas só revezando as pessoas. As plataformas também, né? A produção não para. A extração de óleo não para às 7 da noite para voltar no dia seguinte. É contínuo. E eu fui no site da Petrobras, só entre 2021 e agora, na Bacia de Santos, né, que é a que inclui a Baía de Guanabara, já foram 8 e até 2026 estão planejadas mais 8 expedições. Aí, a título de exemplo, eu anotei uma aqui, no meu papel escrito Inimigos do Mar. Inimigos da Ana Pinho. Exato. Que vai começar agora em setembro de 2024, a 150 quilômetros do Porto do Rio, e vai até mais ou menos abril de 2025. A gente está falando do problema do barulho, mas no fundo ele é só um sintoma bem ruidoso de um problema maior. Talvez o maior de todos. Que o problema não é tanto o airgun em si, mas é a nossa dependência energética do petróleo, né? É a prospecção do petróleo, é a extração do petróleo, são os navios e aviões queimando petróleo indo de lá para cá, carregando produtos feitos à base de petróleo, que depois a gente joga no mar. Enfim. O problema da poluição sonora é estrutural da sociedade, porque você está falando de combustível, de alimentação, de transporte. A vasta maioria do comércio internacional hoje é feito através de navios. Mais de 90%. Eu fico imaginando assim, que a gente não tem uma linha base do oceano sem isso. Sem essa barulheira toda. Tem animais que, se a gente conseguisse se comunicar com eles, poderiam nos dizer tudo isso, porque as baleias vivem muito. As baleias lembram. Baleias vivem décadas e décadas e décadas, né? É, as baleias podem viver mais de 100 anos tranquilo. Então, elas sabem. Porque uma coisa que eu descobri ao longo dessa pesquisa é que a caça às baleias no Brasil só foi proibida em 1987. Pelo José Sarney, que escreveu todo um negócio gigante em que ele, obviamente, cita Moby Dick, que ele é literário. Gente, eu não sabia nem que tinha caça-baleia no Brasil, que houvesse antes disso. E agora você prepara, porque você é carioca e eu entrei nesse buraco do coelho. Houve muita caça à baleia na Baía de Guanabara. Muita. Desde 1600 até ali meados do século XVIII, porque usava-se tudo, né? Usava o osso dela para argamassa, usava a carne dela para comida, usava as coisas para costela para vestido, essas coisas. Mas principalmente usava-se o óleo para as lamparinas, que diziam que o cheiro era horroroso, horroroso. Era uma atividade econômica muito organizada, inclusive pela coroa, muito lucrativa, e que foi caindo em desuso com a luz a gás, né? A lamparina a gás e tal. Foi caindo em desuso e as baleias pararam de vir, né? Porque elas também não são trouxas, elas foram parando de vir.
Os botos cinza ainda estão ali na Baía de Guanabara, só que num espaço cada vez menor. Ao longo dos anos, os botos foram se deslocando que nem uma pessoa numa festa com música alta que vai procurando um cantinho para conversar e acaba saindo para a varanda. E aí eles começaram a recuar para onde eles podiam se entender. Lá na década de 80, 90, né, eles eram vistos desde o Pão de Açúcar até para além da ilha de Paquetá. Para quem não conhece a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar fica numa ponta e a ilha de Paquetá fica lá no fundo, a uns 20 quilômetros de distância. Ou seja, antigamente tinha boto para tudo quanto era canto, para lá e para cá, a ponto de virar um símbolo da cidade. Mas nos últimos 20 anos, começou a ter muito mais navio na Baía e ela virou uma corrida de obstáculo para os botos. Quando eu comecei a faculdade, né, quando eu era uma estagiária, a gente ainda encontrava eles na altura da ponte Rio-Niterói ali. Isso lá por volta de 2009. De 2009 para cá, então, toda a área entre a ponte Rio-Niterói e a ilha de Paquetá foi sendo progressivamente abandonada pelos botos, né? Imagina uma onda que tá voltando e agora ela só fica... Eles moram todos ali na área de proteção ambiental de Guapimirim. A APA de Guapimirim hoje é um refúgio para o boto cinza. Então, a grosso modo, a gente encontra eles quase sempre ocupando esse espaço protegido. Até os anos 80, tinha em torno de 400 botos na Baía. Os botos cinzas podem viver uns 35 anos, que é muito menos que as baleias mais longevas, mas é tempo suficiente para ver o mundo se transformar. Dos anos 80 para cá, a população deles na Baía despencou. E a Liz convidou a Ana para conhecer os últimos 30 botos que ainda estão por ali. Vocês podem ver... Primeiro eu cheguei lá com atraso, culpa minha. A gente chegou num clube de iate da Guanabara, ali na Ilha do Governador. Jardim Guanabara, acho que chama, né? A gente saiu na lancha Boto Cinza, que é a lancha do laboratório deles. Eu, a Carol Moraes, a Liz e o Rafael, que foi pilotando ali o barco. Rafael, aliás, é o biólogo Rafael Carvalho. A gente viu garça, fragata, atobá, biguá, capivara, um filhote de capivara. Tem uma mini capivara! Tem uma família aqui. Então, a gente fez um safari ali pela Baía de Guanabara logo na saída. Tava um dia ensolarado bonito, mas não tava super quente ainda, era bem de manhã. E aí, a gente foi passando pela parte economicamente útil da Guanabara, né? Cheia de navios, alguns pescadores ali, às vezes com uma usina ao fundo, uma coisa bem urbanizada. E a gente foi indo em direção ali à APA. Não é muito tempo não, é tipo meia hora. Mas não é tão devastado quanto as pessoas podem imaginar. É porque fica muito afastado do olhar, né? Aqui a gente tá na Ilha do... E aí você vai vendo que vai ficando mais silencioso, você vai vendo que o ar vai melhorando. E aí, do nada, o Rafael... Eu achei que a gente ia ficar circulando um tempão. 25 minutos, o Rafael falou, ali, apontou. A gente tava longe. Aí eu falei, você tá apontando pro quê, meu Deus? E aí ele tinha visto o boto subir, passar da régua d'água ali, do limite d'água, e brilhar. Mentira! A maioria das identificações são feitas por foto. Tira foto e vê depois quem é. Mas teve uma que o Rafael bateu o olho e ele falou, eu sei quem é essa. Ela só fez assim, saiu da água um segundo, desceu e ele falou, ó lá, 58. E aí eu falei, quem é a 58? 58, ela foi identificada, se não me engano, ainda na década de 90. Né? Talvez para final da década de 90, né? Deu para ver porque ela tem uma marquinha muito característica na dorsal. Aí ele falou, é uma das mais antigas, possivelmente a mais antiga, a mais velha aqui da Baía de Guanabara, que se sabe dela desde o começo dos anos 90. E nesse grupo, ela é meio que a avó. Ela cuida dos filhotes das outras. Tipo a vovózona, né? Da Baía de Guanabara. Tá aí, é tocante, assim, porque você começa a entender que aqueles animais, eles têm uma história de vida tangível, assim. E eu não tive essa sorte, mas a Carol estava do outro lado do barco e ela viu uma mãe com um filhote. E o filhote tem a barriga rosinha, né? Aí ela passou mal. É impossível ficar séria com eles.
manter um ar assim, não, cientista fria. Não dá, eles são muito lindos. A gente não aguenta, é irresistível. Não sei como é que a gente não protege mais esses animais, porque a gente morre de amor por eles. Eu acho que é uma falta de conhecimento também, porque eu fui perguntando para as pessoas assim, vocês sabiam do boto da Guanabara? A maioria das pessoas achou que não tinha mais. É, gozada. Eu me lembro de ver o golfinho do lado da Barca de Niterói, quando era jovem, quando era criança. Não era difícil, era uma coisa bem comum. Eles não aparecem mais lá, parece que eles nos anos 80 eles ainda estavam por lá. A partir dos anos 90 eles já não estavam, já estavam nesse processo de recolhimento. Que como eles ficam ali, existe uma distância, né? As pessoas não sabem que eles estão lá, que eles estão resistindo e que são os animais mais cariocas, talvez, da fauna. Resilientes e rebeldes. Ô Liz, você quer jogar hidrofone? Vou. E aí a Liz levou alguns hidrofones, né? Então, às vezes a gente parava a lancha e ela colocava o hidrofone na água, quando eles estavam por perto. Vamos ver se vocês vão dar sorte, eles vão estar falantes. E você conseguia ver, né, o grupo de botos se deslocando ali, pulando. E eu vi o que eles estavam tagarelando. E eles são muito tagarelos. Eles ficavam... Aí ficava um silêncio, aí vinha alguém... O tempo inteiro. E o que eles dizem que dá pra... Assim, tem alguma sugestão de solução, alguma ideia do que dá pra fazer pra diminuir esses danos? Então, eu perguntei isso pra Liz e ela sempre bate nessa tecla da conscientização, assim. Dessa conscientização de que eles existem, dessa conscientização de que eles enfrentam esses problemas. O que eu, Liz e Oceana pode fazer é não ligar a caixinha JBL no barco ou na praia, já é um bom começo. Mas, além de tudo, trazer essa conscientização do que significa ocupar os oceanos, né? A uma escala já mais de sociedade, a gente pode fazer algumas coisas, principalmente no sentido de regulamentação. Por exemplo, incluir essa percepção sonora e espacial na hora de delimitar as unidades de conservação, que hoje nenhuma área protegida do Brasil foi traçada pensando nisso. No Brasil, segundo a Liz, a gente ainda está meio no estágio de comunicar que a poluição sonora existe. Sentir que isso é um problema para a gente e para os bichos que não tem nada a ver com a gente. E que todo mundo merece um pouquinho de silêncio. Tinha vários momentos que a gente estava no barco com o motor desligado e os botos tinham dado uma sumida, não estavam falando, e era o silêncio absoluto, assim. Tava todo mundo quieto. E isso tem um valor imenso, assim, que a gente só percebe, eu acho, quando escuta. Essa foi a Ana Pinho.